Olá, alunos! Hoje a gente está de volta para falar um pouquinho mais sobre a história do Brasil. Na última aula a gente falou do pau-brasil e agora a gente vai falar de um outro produto que é a cana-de-açúcar. Então a gente começa falando, né, que o Brasil estava ainda com dificuldade de ser colonizado e a coroa portuguesa ficava pensando em todas as estratégias para poder cada vez mais colonizar o nosso país. Nada atraía. Tentamos as capitanias hereditárias e a gente bem sabe que elas não deram certo. Depois a gente fez lá, né? Eles fizeram a questão do governo geral para ficar uma coisa mais corretamente administrada. Também não deu certo. A real é que o Brasil não tinha nada de atrativo. Foi então que algumas pessoas que já tinham vindo para cá pensaram na possibilidade de trazer um produto que chamasse mais atenção e rendesse mais, né, economicamente. E aí, o nosso Martim Afonso de Souza, aquele, né, que fundou a primeira vila, Vila de São Vicente, ele era um capitão donatário, dono, inclusive, da capitania de São Vicente, fundou a Vila de São Vicente. Ele teve uma ideia, ele era um cara super empreendedor, né, a cabeça dele ia lá longe, assim, e ele pensou, olha, eu vou trazer um produto aqui pro Brasil que vai render esse dinheiro. E logo de cara ele pensou na cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, gente, era um produto muito cobiçado pela Europa. Na Europa não conseguia se plantar a cana-de-açúcar, mesmo porque a cana-de-açúcar ela só consegue ter bons resultados, né, no seu plantio quando ela é plantada em algum lugar quente. Ela precisa, né, desse fator climático, uma temperatura mais elevada. Eles até tentaram plantar em alguns lugares da Europa, mas sem sucesso, né? E lá na Índia, porque esse produto veio da Índia, né? Os indianos já sabiam usar o açúcar como ninguém, várias receitas. E a primeira vez, né? Dizem que a primeira vez que os europeus experimentaram algo que continha açúcar, eles ficaram apaixonados, né? O açúcar dá todo o tchan numa bebida, né? Num chá, numa receita, e eles ficaram apaixonados, né? Então esse produto já era tratado aí com cobiça pelos europeus, ele era considerado sim uma especiaria, né? Uma especiaria muito, né, cara e cobiçada. Na Índia eles faziam torrões de açúcar, que eram uns quadradinhos assim, né? E colocavam nas suas bebidas, no chá, até no café. Então, Martim Afonso de Souza pensou nessa hipótese. Que tal a gente trazer o açúcar para ser plantado no Brasil? Os portugueses já tinham tentado plantar açúcar em algumas colônias, né, deles ali nas ilhas do Atlântico, em Açores, na Ilha da Madeira, e deu certo, né? Porque também o clima ajudava. Então eles já estavam testando o plantio da cana-de-açúcar, já estavam experimentando sucesso nesses lugares, e aí então o nosso Martim Afonso de Souza, ele falou, vamos tentar plantar a cana-de-açúcar agora no Brasil, vai que dá certo. E aí ele trouxe consigo, né, ele fez uma viagem para a Índia, mas porque, né, gente, o Martim Afonso de Souza, ele era super rico. E aí um dia ele viajou para a Índia e trouxe consigo algumas mudas, né, da cana. E ele disse, vamos tentar plantar, não custa nada, né, essa tentativa. Ele plantou primeiramente na sua capitania hereditária, ali embaixo, em São Vicente. O resultado foi positivo, a planta nasceu, deu super certo. Ela se adaptou bem ao solo, se adaptou bem ao clima, né, eles esperaram um pouco e viram que a planta estava se desenvolvendo bem, né, e ficaram super empolgados. E aí mandaram uma notícia para o rei de Portugal dizendo, olha, deu certo, a experiência aqui com a cana, acho que vai rolar. E aí o rei então autorizou que o plantio fosse feito em larga escala, né? E aí então eles resolveram, né, os colonos que aqui estavam, que eram poucos, resolveram fazer esse plantio mais na região norte, em Pernambuco. Em Pernambuco, inclusive, foi o lugar que mais deu certo o plantio da cana-de-açúcar, né? Então, as mudas foram levadas para lá, tentaram, né, ter um resultado positivo em Pernambuco e o resultado foi muito positivo, né? E por que eles começaram então, e o rei ficou muito feliz, e o rei então começou a pensar em investir, né? Falou, ó, vamos
vamos tentar fazer um investimento maior, né? Quem tiver aí vontade de investir em cana-de-açúcar, eu estou autorizando. Mas porque o rei não ia né, fazer esse tipo de investimento, porque a gente sabe que Portugal não tinha essas condições. E então os colonos, eles começaram a pensar nesse investimento. Era um investimento muito, muito alto você ter um engenho de açúcar, né? Mas o rei estava apoiando por quê? Porque iria precisar de muita gente para você trabalhar, né, para você ter um engenho de açúcar, e isso era importante para o rei, porque quanto mais gente no Brasil, né, que falasse a língua portuguesa, isso era sinal de colonização, e isso iria ser rentável, né, para a coroa portuguesa, né, ia ter um produto que lhe renderia dinheiro. Então o rei incentivou, deu apoio, mas só apoio moral, né, porque grana mesmo tinha que partir de cada colono. E esses colonos então começaram a fazer investimentos altíssimos para poder montar todo o equipamento de um engenho, né? A gente sabe que não era barato, mesmo porque o nosso plantio da cana-de-açúcar ele tinha uma característica muito peculiar. Eles plantaram, né, aqui no Brasil, a nossa cana-de-açúcar ela foi plantada nas seguintes características. Ela foi plantada em latifúndios, isso significa que as terras eram gigantes, né, que recebiam o plantio da cana, então latifúndio, terras grandes. Mão de obra escrava, primeiro mão de obra escrava indígena e depois mão de obra escrava negra, vinda da África, né, essa mão de obra. Inclusive a gente vai falar um pouco mais sobre escravidão daqui a pouco e a utilização desse trabalho negro no Brasil. E ela era também monocultura. Então temos 3 características do nosso plantio de cana aqui no Brasil: latifúndio, mão de obra escrava e monocultura. Monocultura porque o foco era um produto só, por isso mono, né? Monocultura. Então eles começaram a fazer esse plantio em larga escala. Era um tiro no escuro porque eles tinham plantado só um pouquinho, tinha dado certo, mas plantar em larga escala ainda era um teste, né? E foi dando certo. A planta foi crescendo, se desenvolvendo, para poder colher essa cana, né, cortar essa cana, que ela tem uma espessura, né, um tanto quanto grossa, não adianta quebrar, tem que vir cortando no facão. Eles começaram a chamar os índios para fazer esse trabalho. Só que a partir do momento que os índios iam para o meio do mato cortar, né, essa cana com facões muito afiados, eles se acidentavam, eles se machucavam. Outros índios que não queriam fazer o trabalho acabavam fugindo pela mata. E a gente sabe que para você construir um engenho e poder extrair, né, o açúcar dessa planta, né, você precisa moer, porque aqui dentro, né, vocês sabem, eu vou pegar essa aqui descascada, ó, essa aqui já é uma cana descascada. Quando você olha aqui o interior da cana, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui, a gente consegue perceber que aqui dentro nós temos um caldo, um líquido, né? Então, na hora que você espreme isso aqui, ou chupa, morde, o famoso chupa-cana, vai aparecer, né, esse líquido. Ó, vocês não estão percebendo, mas a minha mão fica molhada, o meu dedo aqui, ó. Não dá pra ver direito, né? Mas tá molhado. E se eu colocar a boca aqui, vai ser doce. Só que para extrair esse caldo, você precisa moer essa cana. E os índios começaram a fazer esse trabalho do corte, da moagem, só que eles se acidentavam demais. E o trabalho tinha que ser muito pesado, né? Era dias, assim, cortando a cana no sol, né, pernambucano. Então, esses índios, a princípio, foram trabalhar como escravos na plantio e na colheita da cana e na moagem, mas não foi dando certo, né? Eles se acidentavam demais, fugiam, não tinha o pique para isso, né? Não tinha uma resistência física. Foi então que eles pensaram na mão de obra escrava negra, que é o que a gente vai ver depois, né? E esse investimento de você montar um engenho, como eu estava dizendo para vocês, era caríssimo. Você tinha que montar, né, todo o equipamento da moagem, que a gente vai ver depois um vídeo. Você precisava de maquinários, você precisava montar toda uma estrutura, né, para abrigar esses escravos. Então você tinha que montar senzala. Então era muito, muito caro. E quem estava disposto a ajudar esse investimento, gente, quem estava interessado nisso tudo, eram os holandeses. E por que os holandeses tinham interesse nessa, né, na fabricação de engenhos? Eles estavam interessados na fabricação de engenho porque os holandeses eram os únicos que sabiam refinar esse açúcar.
O açúcar, quando ele era extraído, né, quando conseguiam retirar o açúcar, vocês vão ver o vídeo já já, ele saía uma cor mais escura, que é o açúcar que vocês conhecem, chamado açúcar mascavo. Ele tem a cor de mel, assim, né? Vocês vão conhecer todos esses açúcares. A gente vai marcar um dia pra gente conhecer esses açúcares, chupacana, tá? Fiquem tranquilos. E aí, os europeus, eles tinham um certo receio em comprar o açúcar mascavo, que era um açúcar escuro, né? Um açúcar sem química, o açúcar puro. Ele é o açúcar que mais faz bem, é o mais natural, né? Mas o europeu não gostava. Os europeus gostavam do açúcar branquinho, né? Só que nós aqui no Brasil, a gente não sabia refinar o açúcar, que é deixar ele branco, deixar ele fino, né? E quem sabia refinar esse açúcar? Só a Holanda. A Holanda tinha um segredo, ela tinha uma química própria, né? Uma receita química própria que deixava o açúcar branquinho. Então, e eles não contavam para ninguém, né? Então, muitas vezes a Holanda ajudava os colonos, ajudava, né, um fazendeiro a montar todo o equipamento, né, do engenho de açúcar, né, da moagem, os maquinários, porque depois esses fazendeiros venderiam o açúcar para ela. Ela refinaria o açúcar, né, a Holanda refinaria o açúcar, deixava ele branco, e aí ela revendia para a Europa por um preço caríssimo, né, porque o açúcar refinado é primeira linha, né? Então, muitas vezes a Holanda vai estar metida na nossa história, né? Na história do nosso açúcar, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente vai continuar falando mais do açúcar e vocês vão ter uma aula super doce comigo mais pra frente. Espero que tenham gostado. Beijo pra vocês.